Já estou online? Opa! Laroie, galera! Vamos lá, vamos lá? Então, pessoal, estou meio nervoso. Eu ainda estou nervoso aqui. Vamos compartilhar nas suas redes, né? Informe Blumenau está ao vivo. Eu estou ao vivo, estou me enxergando. Ai, gente, que nervoso! Já, ó, que nervoso! Eu estou nervoso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Eu estou olhando para vocês aqui, eu estou olhando para o computador ali e a gente vai indo. A gente vai vendo o que dá para fazer, o que não dá. Seguinte, galera. Marco Antônio, advogado, preto advogado, né? Falador que só. E estou aqui hoje muito nervoso porque o Resenha de Preto está no ar. E está no ar com uma proposta de discutir política, discutir religião, discutir esporte, discutir tendências, discutir opiniões, ou seja, resenha de preto, como o meu querido pai de santo, Pepe Cedrez, pediu para que me deu a ideia de que eu fizesse esse jogo de palavras com a questão do preto, então, em homenagem a ele, Colofé, meu pai, Colofé, os mais velhos que estão começando a entrar aí, muito obrigado pela oportunidade que o Alexandre está me dando aqui para que nós comecemos um novo processo. Então é o seguinte, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Resenha de Preto. Quem vos fala é Marco Antônio, como eu já disse, um paulistano blumenauense que chegou aqui se dispondo a adotar essa cidade como sua, e vamos tentar fazer da melhor forma possível um bom debate, discutir ideias, discutir as coisas que fazem a nossa vida ser movimentada. Infelizmente, né, a gente já começa com um pequeno problema. Infelizmente, o Edson não vai poder participar conosco da live. Ele pede mil desculpas, ele, infelizmente, teve um problema sério de família, de saúde na família, e, infelizmente, ele não pôde participar, me mandou mensagem, está com muita dor no coração. A gente conversou muito durante a semana para se organizar, mas, infelizmente, né, a vida, às vezes, nos impõe essas intempéries, né, essas coisas que estão além do que a gente pode fazer. A ideia de conversar e falar sobre política, religião, esporte, tendências e opinião é na ideia de poder mostrar para você que está assistindo que é possível discutir temas polêmicos mantendo o bom humor, mantendo o respeito, mantendo a cordialidade, porque é através da discussão de ideias que nós conseguimos sempre, se não convencer o outro, mas pelo menos fazer com que a sociedade se comporte melhor, pelo menos essa sociedade que está em nosso entorno, né? Então, para não dizer que a noite está perdida, pelo menos para o meu time, que está tomando de 1-0 do Bahia, viu, Marcelo? Acabou de entrar, o Bahia faz um gol e eu fico muito bravo. Eu vou chamar aqui para conversar comigo o cara que me deu a oportunidade de fazer essa conversa, o cara que abriu as portas aqui dessa plataforma que é o Informe Blumenau. Vamos conversar um pouco com o Alexandre Gonçalves, que é o cara que, quando eu cheguei em Blumenau, e vocês sabem que eu gosto de sempre estar me enfiando em alguma discussão política, em algum lugar que tenha política, eu via ele lá, todo mundo, olha, o Alexandre está chegando, é o cara da política, é o jornalista que cobre política. Eu falei, pô, esse cara deve ser grandão, né? Quando ele fala comigo pela primeira vez, eu falei, eita, esse cara, além de bom, é humilde, é gente boa, então eu vou introduzi-lo aqui na conversa.
e a gente vai fazer uma apresentação do que vai ser o Resenha de Preto, né? E ao longo da resenha a gente vai interagindo com vocês aqui. Já entrou o Marcelo Canai, lá de Balneário Camboriú, a Annelise, que é suspeita para falar, mas eu já digo que ela entrou, senão eu tomo um puxão de orelha, o Eduardo Tavares, o Albert, doutor Albert, eu estou falando com o senhor no WhatsApp, o Albert é o nosso defensor público aqui de Blumenau, e já está me sacaneando ali com o Bahia, o Thiago Duve, o Marcelo, é encrenqueiro, pai Marcelo, Colofé, pai, ele tá me chamando de encrenqueiro, mas vamos homenagear o jacaré, né, pai Marcelo? Vamos homenagear o jacaré. Lindenberg, até o Lindenberg entrou, gente, meu Deus, que moral que eu tô aqui hoje. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre tudo e sobre nada, né, porque a vida é feita disso mesmo. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre Gonçalves, ao Resenha de Preto. Eu vou chamar você de meu boss, meu chefe, não, né? Meu parça. Não, menos. O povo aí esperando o Ed Sou, e veio o Alexandre Gonçalves, o Alexandre Sou, enfim, né? Faz parte, né, Marco? A comunicação tem essas coisas, programação de transmissão ao vivo tem isso, e tem esse imponderável aí das pessoas acontecerem coisas, e quando a saúde sempre passa a ser prioridade para tudo. Eu quero te dar boa noite a todo mundo que está assistindo, dizer da minha felicidade, do meu orgulho, porque por duas situações. Primeiro, pelo projeto, pelo conteúdo, quando você me comentou que tinha essa ideia de fazer nas suas redes sociais e tal, achei uma ideia muito bacana, e achei que era uma ideia que vinha muito ao encontro da proposta do Informe Blumenau, que é levantar a bola para debater temas de reflexão, não verdades. Eu sempre digo que a gente não é dono da verdade, mas o importante é que tem uma discussão de ideias, uma reflexão, ainda mais nesses tempos tão obscuros, tão estranhos que a gente está vivendo hoje. Em segundo momento, também saudar pela relação de amizade, de carinho que a gente tem. Tu és um cara que desde o começo, quando a gente se conheceu, rolou uma química bacana, uma parceria bacana. Então tu é um cara do bem, todo mundo gosta de ti, enfronhado aí em várias frentes. Então eu fico muito feliz, espero que esse seja um projeto que vá longe, que renda bastante conteúdo. Você é um cara muito talentoso na tua profissão, também é muito talentoso na relação com as pessoas, e isso é uma qualidade bem bacana. Lembrando que eu não estou aqui na condição necessariamente entrevistado, nós estamos aqui para bater um papo, e o importante é que as pessoas, né, para a gente não perder o trem da história, já que o Ed não pôde participar, é para que as pessoas entendam um pouco qual é a proposta, onde é que surgiu e qual é a tua ideia com relação a isso, Marco. Sim. Vamos começar do início, né? Então, assim, eu me meti a besta de fazer, e aí para quem está entrando aí, Fábio Varini, o Fabiano Machado. Fabiano, tá espiando, né? Meu preto favorito, um dos. Senão eu queria uma ciumeira, porque tem bastante preto em Blumenau. Diz que não? Tem. E é isso que eu quero fazer aqui no Resenha de Preto, galera. Apresentar uma Blumenau empretecida, né? Apresentar uma Blumenau com alguns pretos que rodam essa cidade de cabo a baixo e que por várias vezes são invisíveis para uma sociedade que na sua grande maioria é branca, né? Porém, contudo, entretanto, como já diria o bom advogado, contar com pessoas não pretas, contar com pessoas brancas como o Alexandre, nessa luta contra o racismo é de extrema importância, né? E quando eu comecei a fazer algumas lives no Instagram, e aí a ideia é que a gente faça um paralelo do Instagram, YouTube e Facebook, foi para que nós pudéssemos trazer o debate do racismo, mas de um outro patamar, de um outro prisma. O prisma acadêmico é muito importante, porque nós precisamos entender a história da África, precisamos entender a história desse negro que foi raptado
e trazido para o Brasil, e quais foram as condições que trouxeram esse preto até os dias de hoje, né? Então, assim, discutir a negritude, discutir o preto, discutir a preta na cidade de Blumenau, e aí a gente conseguir atingir com a internet, não só Blumenau, mas, por exemplo, a minha querida amiga que está na Alemanha, a Renata, a Kika, que estão na Alemanha e estão assistindo hoje, vão assistir porque está gravado, então vai ficar gravado, então elas vão assistir depois. São pessoas brancas que me querem bem e entendem que não existe essa coisa do racismo para elas, porque elas não me enxergam como uma pessoa preta, né? Por outro lado, a gente sabe que a gente vive numa sociedade racista. Então, a ideia de discutir por religião, por exemplo, é não impor a religião de ninguém para ninguém, né? Quando a gente fala de religião, Alexandre, a gente está falando de poder, né? Religião é poder, então quando as pessoas começam a discutir o catolicismo, os presbíteros, os evangélicos, normalmente o candomblé e a umbanda fica de fora. Então, discutir religião é fazer um paralelo entre essas religiões, fazer um paralelo político entre essas religiões, discutir a questão da discriminação religiosa que muitas vezes acontece, e quando eu digo que há uma discussão sobre religião, não é que é para impor algo a alguém. Todo mundo tem a sua religiosidade, então discutir a religião é discutir política, né? De novo, mantendo o respeito, mantendo a cordialidade, né? Eu vou aprendendo aqui, tá, gente? Eu vou aprendendo, vou trazer o Alexandre para a conversa, a gente vai se virando aqui e a gente vai fazer esse trem sair. Isso aqui, por que resenha, né? Por que resenha? Toda vez que a gente termina uma patota, né? Toda vez que a gente joga bola, fica a resenha da patota, fica a galera que está jogando bola ali, que é o mais importante, que igual eu quero fazer um protesto aqui, Alexandre, você que tem contato com o prefeito, já fica o meu protesto. Ele liberou jogar bola, 60 minutos, prefeito, obrigado, ok, mas sem jogar churrasco, de máscara, sem churrasco. Mas não pode fazer churrasco. O mais importante da patota nós não pode fazer por enquanto, né? Mas vamos torcer, é um passo de cada vez, vamos torcer para que logo a gente... Eu já acho, Marco, enfim, né, já que meu ponto de jogar bola já passou há muito tempo, apesar de ser um apaixonado por futebol, você sabe, mas eu já acho que jogar bola de máscara vai ser muito difícil. Já caminhar de máscara, né? Já é muito complicado. Enfim, a máscara veio para ficar, ela é necessária e a gente precisa seguir esses protocolos, em especial nesse momento que ainda é de indefinição, mas vai ser o pau da goiaba para jogar de máscara. Vamos lá, mas continua falando do resenha. Só antes eu quero pedir colofé para minha mãe Valquíria e a mãe Equede Gláucia. Eu digo mães porque são mães Equedes, elas são as minhas mães ali do Cauê que eu frequento, a Casa de Caridade Baiano Zé Pilintra, e eu quero pedir a benção delas, e que são duas queridas que qualquer coisa que eu faço, se eu jogar biriba ali na frente, elas estão torcendo por mim. Eu acho muito, muito lindo isso. Então, um beijo, mães. E aí a questão da resenha, eu quero fazer uma homenagem às duas patotas que eu frequentei, né? Que é a patota mão engraxada e a patota tá errado, né? A patota mão engraxada é que eu era goleiro da patota e toda vez que a bola vinha, bate na minha mão e entrava para dentro do gol. Os caras falaram que eu assava a costela antes de entrar pro gol, né? Mas assava bem a costela, pelo menos? Eu nunca fiz costela na vida. Isso é outra coisa que eu preciso aprender. Então foi maldade mesmo. E a outra patota tá errada é porque toda vez que eu tomo um gol, eu grito com eles que tá errada a zaga, que tá errada a marcação, e eu falo mesmo, e aí eles ficam bravos, e aí eles dão o nome das patotas para minhas encrencas, né? Esporte, né? Pô, meu São Paulo tomando de 1-0. Seu Grêmio jogou hoje ou vai jogar ou jogou ontem? Jogou ontem contra o Flamengo, estava dando um banho de bola e acabou empatando
com gol de pênalti, o Flamengo empatou com gol de pênalti, faltando 5 minutos, um pecado. Pois eu tenho um aplicativo que o pessoal aqui está me dizendo, do Cartola, eu estou insistindo em jogar em escalar o gurizão lá, como que ele chama? O Gabigol. Qual? Né? O Gabriel Jesus, não. Gabigol, eu esqueço o nome do cidadão. Gabigol. O Gabriel. O Gabigol. E o bicho não fez nada até agora, né? Então eu tô meio bravo com ele. Mas só deixa eu dizer agora, já que estamos falando de futebol, aproveitando, mas o teu São Paulo está conseguindo se livrar do Alexandre Pato e o melhor ainda, está conseguindo se livrar para mandar para o Internacional de Porto Alegre. Cara, olha, esse é um marqueteiro de marca maior, né? Porque ele tinha tudo para ser um grande craque há 12 anos. Não se confirmou, mas ele mesmo assim recebe um caminhão de dinheiro. Tem gente que ainda acredita nele, né? Tem umas figuras que são interessantes, né? E sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar no Internacional e vai estourar. Não, acho que ele já passou do tempo de estourar. Ele vai estourar a paciência dos torcedores colorados, mas daí é problema da torcida do Colorado, né? Não é mais minha, eu adorei. O Fabiano tá ali, colorado roxo, ele tá adorando, ele soltou fogos, eu sei que ele soltou fogos essa semana. Não, os gremistas também soltaram. E falar de esporte, eu coloquei esporte aqui para fazer essa brincadeira com as letras, mas a gente provavelmente vai querer resenhar muito, resenha igual a conversar, nós vamos falar muito sobre futebol também, vamos cornetar muito sobre futebol, e a ideia de fazer nas quintas-feiras é para poder antecipar o final de semana, discutir um pouco e cornetar o pessoal que vai começar a escalar os seus cartolas, começar a escalar os seus times para o final de semana, mas também cornetar quem se deu mal na quarta-feira ou quem está se dando mal hoje, né? Então, o Bruno Henrique, o Bruno da Nana, que é o famoso Bruno da Nana, sacanagem, né? É o Bruno Henrique, é o Bruno, é o empresário, cara. Eu amo o Bruno, porque ele é um cara tinhoso. E uma das resenhas vai ser com o Bruno. Se prepara, Bruno, porque eu vou querer conversar contigo aqui no Resenha de Preto. Eu vou querer conversar contigo aqui, porque ali no Negroni, Nana Hamburgueria, agora o Quintal Mangueira, eu quero falar contigo e tu vai me contar essas histórias suas aí, que eu sei que tem muita conversa aí. E o pato virou galinha. Sempre foi, né? Para mim sempre foi. A Annelise sabia que tinha... tá dizendo que tinha defeito, Alexandre. Tá vendo? A Anne falando que tu tinha defeito, que tu é gremista. A Anne é colorada. A Anne é gaúcha também, né? O que vai fazer, né, cara? Nada é perfeito nesse mundo, né? Mas gente, os colorados estão felizes, estão na liderança aí. Na quinta rodada, na quarta rodada, eles estão comemorando liderança. Vocês perceberam que isso aqui é terra de ninguém, né? Essa primeira conversa aqui tá virando terra de ninguém, né? Mas a ideia é essa do Resenha. A ideia é que a gente possa falar de várias coisas ao mesmo tempo que a gente não fala muita coisa, né? Dá uma desupilada, como o pessoal do Sul aqui fala, dá uma espairecida, poder dar uma aliviada nas coisas que vêm acontecendo. Infelizmente, já passamos de 103 mil, né? Eu não olhei os últimos números, mas, gente, é muita gente morrendo da Covid. Aqui em Blumenau já atingimos 103 pessoas que perderam suas famílias, então isso é política, né? Política de saúde pública, é política de como a gente pode evitar que essas pessoas morram e pessoas como empresários, como o Bruno, não percam os seus negócios de uma forma tão grotesca, tão grosseira, como é a falta de trato do governo com uma questão tão séria, né? Então aqui a gente vai falar muito mal de político, muito mal de partidos, mas não vamos falar mal da política, né? O que é muito importante. Nós precisamos da política para fazer com que essa sociedade conviva em harmonia, né? Apesar de hoje ter se tornado um dos principais pilares de destruição de amizades, de destruição
de lares, inclusive, por que não? Porque já tem gente que não consegue viver na família, porque essa dicotomia de A para B, de C para D, de vermelho contra azul, só mostra que a gente precisa fortalecer a política, a discussão política, politizar as discussões, politizar as relações. Eu posso receber uma pessoa na minha casa, são muito poucas, que vêm aqui em casa, que são de direita, né, que se intitulam de direita, mas são respeitadas, elas gostam de vir aqui, porque tem espaço, tem pluralidade para se discutir algumas ideias, para se discutir essa sociedade que a gente vive. O mais importante, eu sempre vou fazer esse link da discussão, é que mesmo a pessoa sendo de direita, ela pode ser antirracista. Ela mesmo sendo de direita, ela pode respeitar a minha religião, que é o candomblé, que é a Umbanda. Ela mesmo sendo de direita, ela vai respeitar o meu modo de vida, que é o candomblé. Porque é importante a gente fazer essa divisão e apresentar para as pessoas a diferença dessas religiões como modo de vida, inclusive, né? como forma de vida. E já aproveito dizendo que a gente vai conversar com o Carlos Silva, o doutor Carlos Silva, né? o meu mestre, que eu sempre vou usar essa boinazinha aqui em homenagem ao Negão, que me ensinou muita coisa e eu acho que tem muito a ensinar para a gente também. Osni, um beijo, Carlos, meu querido. O Carlos, que é um grande irmão, né, o Marco? O Carlos, você sabe bem da minha relação de amizade. Nós chegamos aqui no mesmo ano, em Blumenau, em 1993. O Carlos lá vindo do interior do Rio Grande do Sul, negrão, sem grana, uma Blumenau, né, ainda... Uma Blumenau bastante pujante naquela época, com muita discriminação também. Eu acompanhei de perto, o Carlos era professor de cursinho universitário, ele dava aula do lado da sede da RBS, onde eu trabalhava, e acompanhei muito a trajetória dele. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de ser amigo, é um irmão que a vida construiu. E, Carlos, Marco, você estava falando a questão do racismo, né? Como eu aprendo muito, porque se me pegar e me perguntar, eu vou te dizer, claro que eu não sou racista, né? Eu não sou, e nunca tive. Mas aí a gente vai vendo que o racismo acaba aparecendo em alguns detalhes e que às vezes a gente muitas vezes não se dá conta. Então, e aí também a gente percebe como a gente vai evoluindo com o passar do tempo e tentando cuidar algumas coisas. Então, eu já tomei alguns puxões de orelha por uma coisa que tu não fala por mal, nem fala, mas daí tu começa a te dar conta que tu usaste um termo que não podia, que não deveria. Então, nessa discussão, cada vez mais, a gente vai aprendendo todo dia. E aí entra a coisa da religião também. Eu sou de família católica, mas nunca fora a questão da infância, eu nunca pratiquei. E hoje, eu já há muito tempo, eu me coloco como agnóstico. Ou seja, eu acredito que tem uma força, eu tenho fé, né? Mas eu entendo que todas as religiões, em especial todas as religiões, que a religião, que o cristianismo, ele e aí é uma outra paixão minha, que é a comunicação e a construção da civilização, se deu pela comunicação e pela religião, e que a gente percebe que tudo que se vem da Bíblia, do Velho Testamento, foi escrito por pessoas. Foi escrito por pessoas com as interpretações deles. Hoje a gente vê isso, as pessoas interpretam as coisas como querem, né? Então, tudo isso se construiu e a sociedade se construiu a partir daquela história da Bíblia. Durante muito tempo se foi construído. Então, as pessoas perguntam, tu não acredita em Deus? Não, eu acredito. Né? Eu tenho meus emissários para conversar com Deus. A minha mãe que está lá, meu pai que está lá, minha irmã que está lá, meu avô, minha avó. Então, quando eu preciso conversar, é com eles assim, gente, vocês estão aí perto, me ajuda aqui para bater um papo e tal. Então, são eles que eu faço a solidariedade. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que eu
percebo que falta nas pessoas é empatia, empatia. Eu sempre cito uma situação, o nosso querido amigo Fernando Krieger, que é o parceirão do Informe Blumenau, é uma dádiva que a vida me colocou do meu lado. Eu sempre tive muita sorte de ter pessoas certas no momento certo ao meu lado, e ele literalmente me descobriu, e ele é um guri talentosíssimo e tal. E eu me lembro que quando deu a eleição do Bolsonaro, no dia da vitória, ele estava com muito medo, ele estava com ele preocupado por conta de algumas situações, e preocupado como é que seria a violência, discriminação, preconceito, e eu achei exagero aquilo, né? Naquele momento, eu me lembro que a gente saiu da Rádio Nereu, onde a gente fez a transmissão, participou da apuração na Rádio Nereu e na Rádio Clube, e transmitiu pelo Informe, e ele falando, eu não dei a bola necessária. Eu cheguei em casa, daí, numa conversa com a minha sobrinha lá de Joinville, ela também chorando, preocupada com violência, com discriminação, preconceito. E aí eu comecei a me dizer assim, mas se eles estão fazendo isso, se eles estão com esse medo, com essa preocupação, né, eu até posso achar exagero, mas eu tenho que entendê-los, né? Eu tenho que entender eles, porque se eles estão com esse sentimento, né, é porque alguma coisa está dentro deles. Então, e o que eu mais aprendo nesse tempo todo de jornalismo é tentar me colocar no lado das pessoas, de ter empatia, né? Então, o que a gente percebe hoje em dia, e principalmente pelo advento dessa coisa maravilhosa que é a rede social, que é a internet, é que as pessoas precisam ter tolerância, entender. Eu posso não gostar de uma determinada coisa, eu posso não concordar, eu posso criticar, eu acho que isso tudo faz parte do jogo, mas tem algumas coisas que são abaixo da cintura, as pessoas que não têm argumento, que já partem para violência, já partem para chavões, né? E aí tu vai ver, as pessoas, enfim, não tem uma contextualização. Então, eu acredito que também esse programa que tu tá se dispondo a trazer para nós, ele vai possibilitar o exercício da empatia, que as pessoas percebam e se coloquem no lugar dos outros. E a gente nunca pensava nisso, mas essa pandemia, ela coloca essa condição, porque eu sempre digo, com relação a tudo que está acontecendo aqui, todas as pessoas têm razão, e nas suas argumentações, com exceção de uma, que eu sou obrigado a dizer, que é o nosso presidente Bolsonaro, que esse é maluco, porque ele está aqui para fazer uma ruptura, né? Ele está ali, mas todas as pessoas, aqueles que defendem a abertura, aqueles que defendem as restrições, aqueles que defendem um choque, aqueles que defendem, todos estão nas suas, eles têm seus direitos de fazer isso, e todos os argumentos são válidos, né? Então, para finalizar essa minha parte, eu acho que a grande necessidade das pessoas é isso, pessoas terem empatia, entenderem a posição do outro. Pois e aí tu me trouxe um gancho aqui que eu vou botar fogo na parada aqui. Meu cunhado, Roberto Gomes Padilha, cara, toda vez que eu vejo esse Padilha, eu lembro que a minha irmã tem Padilha no nome agora. Eu vejo a Fabiana, Lúcia, André Padilha. Eu falei, quem é Padilha? Não, Padilha é meu cunhado. Um beijo, meu lindo. Osni, foi gol do Santos, né? Beleza, obrigado. Tomara que tenha sido o cara que eu escalei no Cartola que fez o gol. Olha só, Afonso Ferreira, um guri que eu cresci com ele, só de amizade. Tem dois caras aqui na live, Alexandre, que um é o Fábio Varini e o outro é esse Afonso Ferreira. Eu tô com 40 e ninguém precisa saber, vai lá não sei o quê. Cara, já são quase 38, quase 35, 38 anos de amizade, assim, de vida. O Rafael Mafra, dando boa noite, bom papo, todo mundo faz parte do papo. Amigo. Todo mundo faz parte. A mãe Dercy lá de Erechim, a mãe postiça que eu arrumei, eu brinco com ela que é minha mãe branca lá de Erechim, a terra mais italiana que eu conheço. Cheguei na cidade, rapaz,
os caras já sentiam o cheiro do negão chegando na cidade, a cidade toda italiana. A galera já sabia que estava chegando, o pessoal sentia o cheiro, assim, tem negão chegando na cidade. Um beijo, Dercy. Ó, o Carlos Alberto, acabamos de falar de gente boa. Tudo bom na gente. Isso aí. O Carlão acabou de entrar ali, chegou agora, mas chegou bem, chegando. Essa tal da empatia e essa tal de não entender a situação do outro e querer fazer interpretações, tá muito escuro quando teve esse caso da menina, a menina foi estuprada, violentada pelo tio durante 3 ou 4 anos, sendo violentada, e ter pessoas ficar grávida, que é uma violência ainda maior. A menina não tem condições nenhuma, né, orgânicas, mentais e tudo que tu possa imaginar, e as pessoas tratarem do assunto como foi tratado. O ministro da Saúde não falar nada, o secretário de Saúde do governo federal dizer que era abominável o que estava acontecendo com a vida dessa criança que não nasceu, né? E não se preocupando com essa criança que vai passar por esse trauma para o resto da vida. Então, a interpretação que se dá ao livre prazer da pseudo-ideologia, porque isso não é ideologia, né? Isso já está muito longe de ser ideologia, está muito longe de ser liberdade de expressão, liberdade de opinião. Isso está muito longe, isso já é crime, isso já é criminoso, né? Então, as pessoas se comportarem dessa forma é algo tão primitivo. Eu acho que primitivo não é a palavra, porque os animais são primitivos e conseguem conviver dentro dessa harmonia que é a natureza. Então, eu dizer que eles são primitivos também é quase uma ofensa aos animais, né? Então, essa falta de empatia que tu coloca é algo que a gente precisa, vamos ter que discutir muito. E não é novo normal, né? Essa história de novo normal não existe. Nós teremos novos protocolos de comportamento, a gente vai ter que tomar alguns cuidados com saúde, a máscara vai fazer parte do nosso dia a dia, porém, o que essa pandemia, pelo menos para mim, e aí talvez você possa ser um pouco mais complacente com esse povo, mas para mim o que essa pandemia mostrou foi o pior das pessoas, né? Muitas pessoas mostraram que elas têm de pior na falta de empatia, de não entender a dificuldade do outro, sabe? Então, o Carlos dizendo aqui, prestigiar 2 amigos importantes da vida, Alexandre e o irmão, que bom ver vocês, saudade do Alexandre. O bom da pandemia, viu, Carlos? O bom da pandemia é que a gente agora vai fazer uns convites para uns e outros aí, eles vão pensar 2 vezes antes de dizer que não vem. Entende? Então, isso vai acontecer muito. O pessoal vão convidar para vir num samba, vão convidar para vir num churrasco, o pessoal vai pensar 2 vezes para dizer, não sei se eu vou, não, o pessoal vai vir. O problema é que vai dar uma polícia agora não tem como escapar, né? O Fábio Evarini aqui, que é o Fábio que eu falei. O que eu... Diga. O que eu falo, até eu escrevi um texto no Informe, quando deu as 100 mil mortes, jornalisticamente é emblemático. O jornalismo trabalha de algumas referências. A primeira morte... Não, então tem essa... 100 mil mortes é emblemático. Então, foi no final de semana que casualmente eu estava fora com os meus pequenos e tal, e o Fernando escreveu a matéria sobre as 100 mil mortes. E uma enxurrada de comentários nos xingando. E como não fui eu que tinha escrito, eu digo, eu vou dar uma olhada, vá que tem alguma vírgula errada, alguma coisa errada, alguma coisa. Mas não tinha, o Fernando literalmente reproduziu uma notícia nacional e as pessoas nos xingando. E eu escrevi sobre isso. Gente, tu não precisa falar sobre tudo. Respira, não precisa ter opinião sobre tudo. No mínimo, a morte, ela exige um silêncio.
ela exige uma solidariedade, ela exige, né, um respeito. A mesma coisa da menina. Gente, primeiro que essa publicização era absolutamente desnecessária, é um drama humano criminosa. que tinha que ser resolvido. Ele tinha que ser resolvido, né, da melhor forma possível. E aí se gerou uma situação, e aí você não vê nenhuma manifestação das pessoas em solidariedade à criança. Então, o que te faz, né, levar um grupo de pessoas para a porta do hospital? Poxa vida, né? É uma coisa surreal. Então, assim, as pessoas, em vez de dizer, sabe, se elas são tão religiosas assim, não, então parem, respirem, orem por essa menina. Se é isso que acreditam, vamos rezar por ela, para que ela tenha, a partir de agora, uma vida. Eu não digo porque assim, a vida dela já está comprometida. Já está comprometida. Imagina o trauma que essa menina vai ter. E essa menina vai virar uma adolescente, ela vai virar uma mulher, e ela vai saber o que aconteceu. Né? Por mais que agora ela não se dê conta, mas quando ela tiver 18 anos, ela vai pesquisar na internet e vai ver o que esses malucos estão fazendo. Então, para que, gente? Então, talvez seja esse um dos grandes... como eu digo, a internet é a coisa fantástica, maravilhosa, mas ela dá voz, né? Todo mundo achou que eu também acho que o Humberto Eco pegou muito pesado quando falou que a internet dá voz à uma legião de imbecis. Eu acho que é muito pesado isso, também é preconceituoso, também isso, mas ela dá a voz, porque as pessoas precisam respirar. Aí a gente viu ontem uma professora da rede pública de São Paulo, eu não sei se era da capital ou do estado, o que leva essa pessoa a se manifestar? Vamos lá, eu já acho de última categoria ela pensar aquilo. Já acho, tá? Mas fica com ela. Fica com ela. Se ela acha realmente aquilo, guarda na parte mais, né? Guarda nas coisas dela, mas para que você vem para fazer uma manifestação? É desnecessário. Então as pessoas têm que entender, e principalmente nesses casos que envolvem a vida humana, ou a perda delas, ou as vidas que seguem, você tem que respirar, refletir, calma, pensa. E assim, só se pronuncia se você tem algo para agregar. Senão, cala a boca. Né? Então, esse é um momento muito terrível, né? É um momento muito estranho que tá acontecendo, que sempre aconteceu, sempre existiu, só que antes essa professora ela ia ficar em casa, o máximo que ela ia comentar com o marido dela, com o fulano, ia parar aí. Agora, a internet possibilita, inclusive, que se arregimente um grupo de fanáticos, né? Fanáticos intolerantes, que vão fazer esse tipo de coisa. Então, nós vivemos um período muito maluco, né? E a gente percebe que houve um movimento que se gerou para que se chegasse nesse tipo de percepção de tudo tem que ter um litígio, né? A gente virou isso ultimamente, e que não é a realidade do mundo, não é a necessidade. O Fábio fala, e é verdade, né? Se fosse no quintal deles, se fosse com uma neta, uma sobrinha dessa professora, qual seria a opinião dela, né? Ou como iria ser dessa forma? Então, assim, é bem isso, Fábio, é a questão da empatia. Né? Meu cunhadão, lindo, maravilhoso, não vou mais te pegar no pé, tá, Roberto? O Betão fala para mim, animais não humanos não são primitivos, estão muito à nossa frente. E o Marcelo Canai, lá de Balneário, ele diz que no Japão é legalizado desde 1948, sob qualquer circunstância. Mas aí, né, eu sou suspeito para falar porque eu gosto do Japão. E o Japão tem lá as suas encrencas, tem lá umas coisinhas lá que eles têm que se resolver, mas é uma nação que está, bom, por óbvio,
são centenas de milhares de anos na nossa frente. Então, é algo que a gente precisa mesmo aprender muito com aqueles. E aí é interessante. E olha como é que é maluco esse programa aqui, viu, pessoal? Voltando para a religião, voltando para a religiosidade. O candomblé, a gente sempre respeita os mais velhos. E o mais velho não é o Alexandre que tem cabelo branco. Não. Eu pinto para parecer mais sério, sabe disso, né? O mais velho é aquele que chegou primeiro, e não necessariamente ser o mais velho. E isso o candomblé me ensinou muito. E com relação a isso, respeitar a ancestralidade, respeitar aquilo que o outro tem para passar, respeitar o que aquele tem para te ensinar, é tão importante quanto você só criticar. O Japão, desde que eu me conheço por gente, eu via nas reportagens aquele monte de gente andando com máscara para cima e para baixo, né? Vai ver quantas pessoas foram infectadas no Japão, número de mortes, em comparativos proporcionais à nossa situação. Então, assim, é surreal como a gente não consegue aprender com os erros dos outros e com os acertos dos outros. São Paulo continua perdendo de 1-0, o Santos parece que também... Osni, quanto é que está o jogo do Santos? A produção aqui, né, dá uma moral para o Fernando, e eu também quero fazer minha homenagem ao Fernando, que esse programa só está no ar porque o Fernando Krieger, o cara que tem sobrenome alemão, mas é um negão lindo, barbão, aquela coisa assim, né? Já me disse aqui, ó, Brasil registra 1.234 mortes e nas últimas 24 horas e passou já de 112 mil. O Carlos colocando aqui, sempre vamos aprender com as culturas mais antigas, as culturas indígenas, as africanas, as asiáticas, as ameríndias e as caribenhas. Quando ele fala ameríndias, é difícil escrever, mas é difícil falar, mas é difícil escrever também. Tu pegou no Google, Carlão. É muito louco, porque é muita história e a gente fica perdido e não vai atrás da história. E aí é muito importante, talvez seja só para a gente dar uma encerrada na conversa aqui, para deixar esse gostinho de quero mais, a internet não é Facebook, a internet não é Instagram, a internet não é só essas redes sociais que as pessoas orbitam, né? E isso é muito legal da gente entender, porque essas tendências que chegam, né, por todos os lugares, por todos os lados, elas vêm por causa da internet. Só que a internet, pessoal, é uma caixa gigante que cabe muita coisa dentro dela. Então, se você quer buscar informação, saia da bolha chamada Facebook, saia da bolha chamada Instagram, saia da bolha chamada Twitter e agora TikTok também, né? Tem que falar do TikTok. E saia da bolha do TikTok. Apesar que de todas essas redes, talvez o TikTok hoje seja o melhor, porque é só dançar e fazer careta. Não sei se o jovem Alexandre conhece o TikTok. Não, eu conheço, mas me recuso, né? Conheço, então, mas pessoal, me recuso. Eu tenho que manter minha pose de sério, né, Marco? Então, eu estava até ver onde é que foi parar um vídeo meu que eu fiz uma dancinha, fiquei muito, muito ruim, muito... Ave Maria, isso vai queimar meu filme, mas tudo bem. Para a gente entender que informação está muito além da bolha que a gente está vivendo. Então, se eu pudesse deixar aqui uma primeira prévia do que a gente pode passar para as pessoas, do que vai ser o programa, o Resenha de Preto, o Fernando Krieger, apareceu, Fernando. O erro é confundir informação com conhecimento / sabedoria. Uma geração bem informada, mas que conhece pouco, exatamente. É muita informação sem conteúdo, né, Fernando? Então, isso acaba ficando muito complicado até para as pessoas conseguirem se comunicar, e talvez isso tudo que esteja acontecendo, essa falta de empatia, se dá por esse erro
de confundir informação com conhecimento. Porque hoje eu costumo dizer que tu entra no Facebook de manhã, à noite tu termina com doutorado em ciências, juiz de direito, técnico em informática e especialista em qualquer tipo de saúde mental, psíquica e de corpo, assim. Então as pessoas acham que conseguem tudo e não conseguem nada. O Resenha de Preto, pessoal, é isso. É um monte de coisa, é um balaio, e resenha boa é essa. A proposta é que talvez eu molhe a garganta de vez em quando, é que tá meio frio, tomar cerveja gelada assim nesse frio é meio ruim, assim. Há quem goste. O Carlão, se duvidar, tá com um copinho dele do lado ali, tomando uma. Eu ainda não, eu não tô tomando, só tô esperando acabar. Mas provavelmente eu abrirei uma também para comemorar, deixar que a gente falou que ia fazer só meia hora de conversa, já vai bater 45 minutos, e se deixasse a gente ia ficar mais tempo aqui, mas o mais importante, pessoal, infelizmente o Ed Soul teve um problema sério de família, teve um problema de saúde na família, infelizmente ele não pôde estar presente. O Ed Soul é um comunicador lá de Florianópolis, um cara que tem um trabalho incrível no sistema carcerário, tem um trabalho social com menores, com a criançada lá em Florianópolis, é um negão expoente, um dos caras que tem quebrado muitas barreiras dentro das principais informações do comunicador, né, em Santa Catarina. Não, só molha a palavra no final de semana, tá certo, porque senão se empolga, né, Carlão? Semana não, a gente tem que segurar. Mas o final de semana não começa na quinta? Eu acho que o calendário dele tá errado. Não, meu calendário tá ali anotado, quinta-feira, final de semana começando. Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa conversa com o Ed, mas está remarcada, a gente vai falar aí durante a semana. Eu queria agradecer muito, Alexandre, pela oportunidade. Tenho certeza que nós conseguiremos fazer algo dentro do que a gente espera e propõe, e se ficar ruim, a gente também tenta refazer de novo. Vou falar uma coisa que eu achei que nunca ia dizer na vida, mas se você gostou, curte, compartilhe, comente, curte e compartilhe, é isso que tem que falar sempre? É isso aí que o Fernando sempre fala. Marco, deixa eu falar rapidinho para a gente terminar aqui. Ruim é não fazer, né? A internet, ela se permite a esse tipo de coisa. É você fazer experiências e tal. Eu não tenho, não tenho receio que vá ficar ruim, porque o importante é conteúdo de qualidade e ter bagagem para discutir esse conteúdo. A bagagem você tem uma visão bem bacana de mundo, e você tem muitas pessoas aí que podem acrescentar nesse debate tão importante. Você estava falando das redes sociais, do Facebook. O Facebook é um veículo, né? Você tem que produzir material de qualidade, como tem muita porcaria. Então, você está dando um diferencial nesse sentido, e vida longa para o Resenha de Preto. Eu quero mais uma vez agradecer a parceria com o Informe. É um conteúdo que é muito bacana para o Informe que é um espaço que se busca ser um espaço democrático, um espaço amplo, mas ele tem uma posição progressista e quer manter essa ideia, sempre respeitando todas as posições, sempre respeitando tudo, mas sim fazer um contraponto, enaltecer a democracia e respeitar a tolerância, como o nosso cientista social, Josué de Souza, que também estreou essa semana no Informe, escreveu. Então, obrigado pela confiança, obrigado pela paciência de quem nos assistiu. Perdão, não era o Ed Soul, era o Alexandre Soul, e certamente você vai fazer muito sucesso. Quero te agradecer do fundo do coração e dizer que nós estamos juntos, parceiro. Estamos juntos, e já bota o Carlos aí, já tranca ele para ele ser um dos próximos entrevistados. Valeu, meu irmão. Obrigado de coração. Eu que agradeço, Alexandre, e deixar claro aqui, pessoal, uma coisa muito importante. Ser progressista
não necessariamente nos coloca numa posição de esquerda radical, de... Pessoal, progressista é não ser conservador. Não ser conservador é o Alexandre não me colocar num lugar assim, me dar chibatada. É o Alexandre entender que eu, como preto, tenho uma oportunidade nessa sociedade, tenho um espaço nessa sociedade, porque não só porque eu sou preto, mas é porque eu tenho a minha qualidade, tenho o meu produto, que sou eu a oferecer. Então, você não ser conservador é você explodir com tudo que está aí e recomeçar de novo. Recomeçar de novo. Então, assim, se a gente entender que se você quer ser conservador, tudo bem, tu pode ser conservador, tu vai ser conservador. Eu não vejo problema também. Né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. As regras que você impõe dentro da sua casa são suas regras. Está tudo certo. Infelizmente, felizmente, da porta para fora da sociedade, tem preto que está dentro da universidade, tem preto que vai estar disputando a eleição, nós vamos falar de eleições, tem preto que vai chegar aonde você acha que ele não deveria chegar. Por quê? Porque esse conservadorismo do branco, esse conservadorismo precisa terminar, precisa acabar. A produção está me dizendo aqui, ó, 50 minutos, precisamos encerrar. Beleza, estou encerrando então. Já passei 1 minuto. João Natel, grande abraço, meu querido. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, meu velho. Vamos ter muito trabalho pela frente. Conservador é respeitar as instituições também. Jaqueline, um beijo. Fábio, um beijo. Obrigado, gente, mais uma vez. E quinta-feira que vem, às 20h30, com toda certeza, não será o Alexandre de Sou, será um outro convidado, e a gente vai estar aqui com o Resenha de Preto. Muito obrigado para quem nos assistiu. Até mais.